Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 28. Mais perto do que pensas. Antes de ir para o texto, quero contar uma história. William Steger, ele conta a história de um rapazinho que teve que se submeter a uma cirurgia de um certo alto grau de gravidade, bem elevada, e aquele garotinho estava muito apreensivo. Não sei quantos aqui já tiveram que ser submetidos por alguma cirurgia. Quem aqui já teve essa experiência? É fácil, eu já tive cirurgia de hérnia. E quando a enfermeira entrega ali o seu roupão e você veste aquele traje ali do qual você vai ser levado para ser submetido e conduzido pelos médicos. E naquela hora você faz aquela oração, né? Talvez a oração mais fervorosa. E esse garotinho estava apreensivo. Considerando a idade dele, então, o medo ainda era um pouquinho maior. Seu pai se comprometeu a acompanhá-lo. E antes que ele fosse ali colocado na maca, ele segurou a mãe do pai e perguntou assim: papai, o senhor vai estar comigo durante esse momento? E o pai apertou sua mão, já com lágrimas nos olhos, e disse assim: sim, filho, eu estarei com você até o fim. Sabe, muitas vezes nós somos submetidos a tribulações e sofrimentos, e mais difícil do que passar pelo sofrimento é perder a sensação de que Deus está perto. Certa vez eu fui chamado para ungir um homem que estava com uma doença avançada de hepatite, seus olhos já estavam amarelados, seu Delmontes. Eu lembro que eu estava subindo a passarela assim, a rampa que dava acesso à UTI. Ele ainda estava lúcido. E eu me lembro nitidamente, enquanto eu caminhava, eu me lembrei do episódio do Ladrão da Cruz. Que privilégio poder participar do último momento de vida daquele homem. Ou um dos momentos, né, que ele veio a falecer uns dias depois. Eu passei ali mais ou menos uns 30 minutos recitando inúmeros versos falando sobre o perdão e a misericórdia de Deus. E foi nítido perceber que ele começou do nada assim, dizer assim: quer dizer que eu posso ser perdoado? Ele começou a lacrimejar. Quando a pessoa carrega muita culpa durante a sua vida, muitos pecados, mesmo estando na sua última hora, ela carrega aquele fardo como achando que Deus não pode perdoar. Como achando que para ela não tem mais remédio. E eu fiquei muito feliz ao ver ali lágrimas de arrependimento daquele senhor. E sabendo que ele passou da morte para a vida. Essa é a parte boa. E a história que eu quero contar, conta a história de um homem que ele tinha a sensação de que tinha estragado tudo e o sentimento de culpa o corroía. É a história de Jacó, na volta ou na ida para Harã, na sua família de Labão. Ele saiu como fugitivo. A partir do versículo 10, aí do capítulo 28, conta-se assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Essa era uma distância aproximada de 736 quilômetros. Considerando as circunstâncias geográficas da época, essa caminhada ela deveria ocorrer em aproximadamente de 35 a 45 dias. Jacó, praticamente, ele não saiu com uma caravana, ele não saiu com um suporte, como as viagens eram feitas por Isaac ou Abraão, aquela viagem com todo o suporte de mantimento, de alimento, de segurança, de armamento, de soldados, quem sabe. Não, Jacó estava sozinho. Talvez com um cantil de água e talvez uma marmita que a mamãe dele deve ter preparado para ajudar ele durante o percurso. É bem provável que ele teve que levar algum recurso para comprar algum mantimento, já que a viagem era longa. Mas o ponto em questão é que Jacó não saiu de casa com muitos recursos. Saiu? Ele saiu com a herança do seu pai? Ele saiu como um jovem, o filho pródigo, que tomou ali a herança do pai e saiu esbanjando dinheiro? Não. Ele saiu o quê?
como diz o nordestino, sem eira nem beira, sem nada, pobre, isolado. Tendo chegado, diz a palavra, a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar e fez-lhe um travesseiro e deitou, e ali mesmo ele dormiu. Não temos assim detalhes desses bastidores, mas eu imagino que Jacó enfrentava um sentimento de culpa tremendo. Imagina comigo, ele havia recebido da parte de Deus a seguinte promessa, de que ele herdaria as bênçãos prometidas a Abraão. Através da sua linhagem viria o Salvador do mundo. Ellen White declara no livro Patriarcas que ele não almejava necessariamente a posse de riquezas e a herança de Abraão e Isaac. Não, ele ansiava por ser, digamos assim, um dos pioneiros, ou um dos descendentes, ou um dos principais descendentes, a receber a incumbência que, através de sua linhagem, Deus enviaria o Salvador do mundo. Imagina que privilégio. Jacó tinha certeza e convicção de que ele era o filho escolhido. Ele não era necessariamente o primogênito, mas ele foi o quê? O escolhido. Desde o seu nascimento foi profetizado, olha, o mais novo vai dominar sobre o mais velho. É a ele que foi confiado. Isaac tinha consciência disso. Ele tinha consciência, embora ele não queria aceitar a vontade de Deus. Só que, infelizmente, Jacó anuiu ao plano de quê? De Rebeca. De enganar a Isaac. Ou seja, muito parecido com o que Sara fez quando propôs para Abraão a dar uma ajudinha a Deus para que os propósitos de Deus se cumprissem. E ali, Jacó passou a ser não apenas Jacó, mas Jacó o enganador, o mentiroso. Ele mentiu para o pai. E sob a ameaça de morte do irmão, ele agora aceita o desafio da mãe de ele ir para a casa dos seus parentes, para não estar, depois da morte de Isaac, vulnerável à morte que viria provavelmente por Esaú, que estava esperando o momento certo para se vingar de seu irmão. Você já teve a sensação de que você já estragou os planos de Deus? De que aquele plano que Deus tinha para você parece que saiu do eixo, saiu do programado? Você já teve essa sensação? Porque Jacó estava com essa sensação. Ele tinha ideia de que, nossa, o que foi que eu fiz? Você já caiu essa ficha? Quando Deus foi interrogar o casal que caiu, ele diz assim, que fizestes? Quando ele interrogou Caim, que foi que você fez? Essas perguntas ecoavam na consciência de Jacó. O que eu fiz? Eu estraguei tudo. Eu serei o descendente que receberá a bênção prometida? Eu acho que não. Ellen White diz o seguinte, que na noite seguinte encontrou-se longe das tendas do pai. Sentiu-se como um rejeitado. Sabia que toda esta inquietação fora trazida sobre ele pelo seu próprio procedimento errado. As trevas do desespero oprimiam-lhe a alma. Atrevia-se dificilmente a orar. Mas achava-se tão completamente só, se sentiu a necessidade da proteção de Deus, como nunca antes. Com pranto e profunda humilhação, confessou seu pecado e rogou por uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado. Ele suplicou, Senhor, eu preciso de uma prova. Eu preciso de um sinal. Por mais difícil que seja seguir esse caminho sozinho, Senhor. Achar que o Senhor está longe de mim é muito pior. Aqui está uma lição importante. Jacó, ele saiu sem nada, sem recurso algum. Sabe, você pode até falir, perder tudo, perder casa, carro, profissão, pode até perder saúde, mas se você tiver como propriedade exclusiva a sua fé, você tem o bem mais precioso que um homem pode ter nessa terra.
Não tem nada mais precioso. Jacó não tinha nada, ele não tinha um rebanho, ele não tinha um camelo, ele não tinha recursos, mas ele tinha a fé dele para dobrar os joelhos e clamar pela ajuda do Deus onipotente que pode fazer todas as coisas. Você pode não ter nada. Você pode estar privado de todo o apoio e auxílio terreno, mas se você tiver a fé, você tem tudo. Não lhe falta nada. 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 E Jacó, como seu bem ou único, Rodolfo Bellis, no livro Quando Tudo Falha, ele diz assim: são as extremidades do homem a grande oportunidade de Deus. Talvez Deus não conseguisse arrancar de Jacó uma oração tão sincera, se não fosse a circunstância de privações que ele se encontrava. Talvez Deus não arranque de você orações tão sinceras, se não fosse, às vezes, pela permissão de uma doença, de um problema no trabalho. Não que Deus envie isso, não que Deus seja o autor do sofrimento, mas Deus pode fazer com que estas coisas cooperem para o nosso bem, cooperem para a nossa vida espiritual, cooperem para a nossa prece sincera. E foi isso que sucedeu com Jacó. Jacó entendeu que ele tinha que recorrer a Deus. E Deus lhe deu um sinal. Olha o sinal que Deus deu no verso 12. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam. Que sonho, hein? Que sonho extraordinário. No livro de Jó, no capítulo 33, do 14 ao 16, é dito o seguinte: pelo contrário, Deus fala de modo sim, em sonho, em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe cela a sua instrução. Deus falou com Jacó através daquele sonho. Esse sonho, que futuramente seria mencionado por Jesus a Natanael. Quando Natanael ficou surpreso com o tamanho milagre realizado por Jesus de ter, visto ele ali, debaixo da figueira, e ele diz assim: você está surpreso por causa disso? Porque o céu vai se abrir, e os anjos subirão e descerão, através do Filho do Homem. Qual é a mensagem aqui implícita? Jacó, sabe por que as coisas vão dar certo? Sabe por que as coisas vão dar certo na minha e na sua vida? Porque tem uma escada em nossa direção. Tem uma escada na sua direção. A escada é a garantia. A garantia não são os méritos de Jacó. Não foi o bom comportamento de Jacó que fizeram com que a escada fosse dirigida a ele. Deus não relembrou a Jacó a quantidade de pecados acumulados. Não. A intenção de Deus era dizer assim: Jacó, eu estou aqui. Eu sou a garantia. Eu sou a mediação. Eu sou o mediador da aliança. Os anjos vão subir e descer para te proteger. Você tem a garantia da proteção celestial. Quando você vê um pouco mais adiante, quando você vai lendo o relato, eu estou relendo o livro de Gênesis, eu fiquei surpreso de um detalhe. Quando ele se separa de Labão, porque Labão vem ao seu encontro para tentar fazer uma espécie de acordo para ele voltar, e aí depois ele se separa e diz assim: e os anjos vieram para acompanhar Jacó. Labão saiu, não diz que Labão saiu com os anjos, mas diz que Jacó saiu acompanhado pelos anjos. Em outras palavras, eu sou a garantia de que os anjos descerão para ministrar em favor da salvação de vocês. Os anjos estão ministrando em nosso favor. Eles são a garantia. Cristo é a garantia de que eles vão descer e subir. Em outras palavras, eu tenho muito mais para conceder àquele que me pede ajuda. Eu tenho muito mais. O céu está aberto, meu querido.
O céu se encontra aberto e há uma escada em nossa direção, e Deus quer que a gente suba degrau após degrau, até que novamente a presença gloriosa de Deus seja restabelecida entre Deus e o homem. Deus liga a terra ao céu através dessa escada, através de Cristo. Porque o homem perdeu o privilégio de ver Deus face a face. E Cristo veio resgatar esse privilégio e devolvê-lo ao homem. Por isso ele é o mediador. E aí o texto diz assim: perto dele estava o Senhor. Eu poderia ficar aqui só nessa parte, sabe? O sermão inteiro. Meu querido, eu não sei o tipo de dificuldade que você está passando. Eu não sei quem está me ouvindo aí, no celular, no computador. Não importa que circunstância você se encontre, que dificuldade esteja passando, que tipo de defeito, que tipo de problema pessoal, seja no seu casamento, no seu trabalho, se você está enfrentando alguma doença, se você está tendo que fazer uma viagem como Jacó sozinho, sem nada, se lhe faltam os recursos. Deixa eu lembrar uma coisa: não importa aonde você está, quem é que vai te apoiar, sabe o que é que importa? Perto está o Senhor. O que realmente é relevante é como Moisés, que disse assim: eu não quero partir, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair do lugar. E aí Deus, ouvindo tamanho pedido, diz assim: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Você não tem que se preocupar. Em outras palavras, Jacó, você não vai caminhar sozinho. Perto estarei de você. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de teu pai, Deus de Isaque, da terra que agora estás deitado, eu a te darei, a ti e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul, em ti. Ou seja, a mesma promessa feita a Abraão agora é novamente replicada na pessoa de Jacó. Em ti, ou por meio de ti, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Sabe o que significa isso aqui? A terra que você está andando agora vai ser sua, porque os mansos possuirão a terra. Essa terra que você está pisando vai ser minha e sua, depois de restaurada, claro, porque a gente não quer esse mundo aqui não. Mas a garantia de que vai dar certo, sabe qual é? Deus vai nos acompanhar. E Ele vai nos acompanhar para cumprir o que prometeu. Eis que estou convosco todos os dias. Perto estará o Senhor para garantir o êxito da nossa jornada, até que ultrapassemos os portais da cidade santa, da Nova Jerusalém. Deus nos acompanhará. Essa é a promessa escatológica aqui implícita. A promessa feita para Jacó, Deus quer que nessa noite você tome posse, porque Deus está prometendo para mim e para você: eu não vou largar sua mão até colocar você dentro da cidade santa, porque eu quero que onde eu estou esteja você também. Essa é a promessa. Você só não precisa largar o braço de Jesus. Na primeira visão que Ellen White teve, a visão do caminho estreito. Diz o relato que o caminho era muito estreito, e eles estavam observando e fixando o olhar em quem? Em Cristo. Mas todas as vezes que as pessoas, ou alguns deles, olhavam para o lado, observavam os defeitos uns dos outros, eles caíam onde? No precipício. Mas aqueles que mantinham o seu olhar fixo, por isso que Paulo fala com tanta veemência, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para os lados. Alguns desanimam porque muitos veem alguns costumes mundanos entrando na igreja. A igreja parecerá cair. Defeituosa como possa parecer, ela há de triunfar. Essa igreja militante há de ser igreja triunfante. E até lá, Cristo se encarregará de segurar nossa mão e cumprir tudo o que prometeu. Ei, se você acredita em Deus,
Acredita em Cristo, porque Ele é Deus. Ele é o mediador. Em outras palavras, filho, eu coloquei o céu à sua disposição, só para garantir que você volte a morar comigo. O verso 16 mostra qual deve ser a nossa resposta a tamanhas garantias dadas pela palavra. O verso 16 diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Está claro para você aqui? Jacó não estava sentindo a presença de Deus. Estava? Não. Pelo contrário, como diz a palavra, são os nossos pecados que causam separação. Qual foi a reação de Adão e Eva quando ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim? Se esconderam. A resposta natural para aquele que se sente culpado é ter a sensação de que Deus está longe, de que sua mão não está estendida para salvar. Meu querido, não se engane, porque o pecado, ele é terrível. Ele rouba, ele assalta de você a doce atmosfera do céu. Não adianta a gente esconder essa verdade, porque ela é pura realidade em nossas vidas. Quando eu e você pecamos, a sensação, sabe de que dá? É de não querer vir à igreja, é de que não ler a Bíblia no dia seguinte, é de não buscar a presença de Deus. Esse é o processo natural da degradação moral de qualquer ser humano que possui dentro de si a natureza pecaminosa. Nosso coração não é bom, nosso coração é mau, a gente não quer a presença de Deus. É somente o trabalho do Espírito Santo é que pode nos devolver e proporcionar-nos essa sensação de paz que excede todo o entendimento, diz a palavra. Essa sensação, sabe? Quando você cai de joelhos e chora. Quando você confessa a sua condição diante de Deus e sai com o coração como? Aliviado. É como se um fardo estivesse sendo retirado dos seus ombros. Há uma citação que é uma das que mexem muito comigo, em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 17, diz assim: nada é, na aparência, mais impotente, no entanto, realmente mais invencível que a alma que sente não ser nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio de uma alma tal, de preferência permitir que ele fosse vencida. Nada. O céu mais almeja esse tipo de posicionamento. O céu não espera que você reaja como publicano. Senhor, graças te dou porque eu não preciso de determinadas coisas. Eu sou alguém que frequenta os cultos, eu sou alguém que guarda o sábado. Ah, Senhor, eu ando tão bem contigo. Eu não sei porque o Senhor não resolveu fazer comigo como fez com Enoque, me levar logo para o céu. Esse tipo de comportamento revela uma não conversão. Porque quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais reconhecemos a nossa impotência, nossa insignificância. Sabe por que eu e você somos insignificantes, vulneráveis, presas fáceis? É isso que a gente é. Não há força nenhuma. Não tem essa ideia humanista de que você é forte, né? Alguns pensamentos meio da ideia de coach, você consegue, você tem um potencial, meu amigo. Quando a Bíblia diz assim, sem mim nada. Quanto é nada para você? É alguma coisa? Porque nada para mim é zero. Nada é alguma coisa? É nada. Nós não podemos fazer nada sem a ajuda de Cristo. Nada. Não há força, poder nenhum em nós. Por isso, o desejo de Deus, e Deus espera que a gente reconheça a nossa impotência para que Ele possa nos enviar o auxílio. Ele quer enviar o auxílio para você nessa noite. Ele quer que você seja despertado do seu sono espiritual e declare quando sair:
Na verdade, o Senhor esteve na igreja de 706 Sul nessa noite. E eu não sabia. Mas sairei sabendo disso. Porque Deus esteve aqui. O verso seguinte diz assim: e temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus. É a porta dos céus. Maravilhoso, não? Quando Jacó despertou, ele disse, o Senhor está aqui. Quão temível é este lugar. O lugar onde Deus se manifesta, Ele o faz para promover em nosso coração o verdadeiro temor, para gerar em nós a verdadeira fidelidade. Você gravou isso? Quando Ele tinha aquelas manifestações nas extremidades ali do Sinai, lembra? Que quando Moisés desceu e disse assim, Moisés, fala tu, porque se Deus falar conosco a gente morre. E aí Moisés diz assim, lá no capítulo 20, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus não apenas promove paz ao seu cansado e culpado coração. Deus resgata dentro de você o temor sincero para gerar em você a verdadeira obediência. Porque a resposta de Jacó não foi essa? De fidelidade nos dízimos. Senhor, se o Senhor me guardasse, não foi um voto de compromisso? Deus não apenas quer te conceder o perdão, Ele não apenas quer te conceder a graça, Ele não apenas quer devolver a você a paz de espírito, Ele quer se tornar temível. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. No capítulo 15, quando descreve ali a condenação das pragas, diz assim, quem não temerá? Porque esse vai ser o resultado daqueles que receberão as pragas de Apocalipse. Quem não vai temer esse Deus? A boa notícia é que aqui é a casa de Deus, mas aqui também é a porta dos céus. Tem uma porta aberta, meu querido, nesse lugar santo. Por isso Jesus se encheu de indignação quando ele entra no templo e vê os cambistas comercializando a salvação ali. Ele expulsa todos e diz assim, minha casa será chamada casa de oração. É aqui onde o pecador arrependido se aproxima e recebe perdão. E eu devolvo ao seu coração o temor para que ele consiga ser fiel a mim. A pergunta que eu faço para você, quão temível ainda é este lugar para você? Será que aqui você consegue reverenciar o Deus que está perto de você? Mais perto do que você imagina e pensa. Deus está aqui. Será que você não pode dizer nessa noite, com um sincero coração, e declarar, Senhor, fui despertado hoje, porque o Senhor está aqui. Eu frequento a igreja há 30 anos, há 40 anos, e a gente às vezes vem à igreja por questões de rotina, porque somos adventistas, temos que frequentar a igreja no sábado. A gente não vem à igreja só porque é um costume nosso. A gente vem à igreja para acessar a porta do céu. Eu não quero acessar a porta do inferno, a não ser para resgatar os que estão lá perdidos, para arrebentar a porta e trazer os perdidos. Deus quer abrir a porta para você agora. Quer dizer que tem uma escada, colocado uma escada em direção a essa igreja agora. E você pode acessar novamente e recuperar a sensação da presença de Deus. Não saia daqui sem sentir novamente a presença de Deus. E aqueles que estão de boa com Deus, diga, Senhor, me ajude a ter mais sensibilidade à atmosfera do céu. Me ajude a sentir mais cada mensagem pregada e transmitida. Me ajude a estar aberto mais à influência do Espírito. Me ajude a dedicar mais tempo à leitura da Tua palavra, a passar mais tempo na Tua presença. Resumindo, primeiro, a culpa traz a sensação de separação. Mas uma só prece sincera
de confissão é o suficiente para devolver Deus a sensação de sua presença. E após devolver essa sensação de sua presença, Deus se torna o quê? Temível. Novamente. Não temível no sentido de medo, de pavor de Deus, não. Mas com sentimento de gratidão, de dizer assim, como eu não vou ser fiel a esse Deus? Como é que eu não vou considerar seu amor, o seu cuidado, sua proteção, sua provisão? Que Deus maravilhoso que a gente tem. O mínimo que a gente pode fazer é o quê? É ser fiel. Quero chamar a Beatriz que vai cantar agora. Ela vai cantar uma música, talvez uma das mais conhecidas pela igreja. E Deus quer que você recomece com Ele, assim como Jacó. Jacó, ele começou aquela viagem cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de incerteza. Foi ou não foi? Imagina, 45 dias, você começar a viagem, a primeira noite, aquele medo de ser assaltado, de ser morto na viagem. E todo o plano maravilhoso e glorioso que tinha para você, acabar. E sabe o que Satanás mais temia? Era que ele se propusesse a orar. Sabe o que Satanás mais tem medo nessa noite? É que você rasgue seu coração na presença de Deus. É o maior medo que ele tem. Porque ele sabe que se você se entregar sem reservas a esse Deus, ele virá em seu auxílio. É só disso que ele precisa. É que você rasgue seu coração. Eu quero convidar você, enquanto a Beatriz cantar, você expressar esse pedido de ajuda. Senhor, eu não tenho muita coisa, Senhor, mas ainda bem que ainda me resta a minha fé para me dirigir a Ti. Eu não tenho muito recurso, mas eu ainda posso orar. Você ainda pode confessar a sua verdadeira impotência. Você ainda pode confessar, você que me assiste. Talvez você pensou, é só mais um sermão, é só mais uma pregação. Não. Essa é a chance que você pode dar a Deus para ver Ele vir em seu auxílio e lhe ajudar a recomeçar, a seguir adiante na sua jornada, sabendo que Ele não vai te abandonar. Citação mais direta relacionada ao sermão. Se Satanás vê que está em perigo de perder uma alma, ele se ativa ao máximo para conservá-la. Você está numa guerra. Eu preciso relembrá-lo. Satanás sabe que vai te perder nessa noite. E por isso ele vai se ativar ao máximo para conservar você do lado das trevas. Quando o indivíduo é despertado para o perigo em que se encontra e aflito e fervorosamente busca forças em Jesus, o inimigo teme perder um cativo e chama um reforço de seus anjos a fim de encurralarem a pobre alma, formando um muro de trevas em torno dela, de modo que a luz do céu não chegue até aonde ela está. Eu não sei se o sermão foi suficiente para que a luz do céu chegue até você. Mas se não foi, escute o restante desse conselho aqui, ó. Se, porém, a pessoa em perigo persevera em sua impotência e se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, não é hora de fazer declarações como publicano. Não é hora de dizer que eu sou bom, que eu sou um bom cristão. Não, Deus espera que a gente se lance em nossa impotência e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia um reforço daqueles anjos magníficos em poder a fim de libertar a alma. Se você perseverar em oração, Deus enviará um reforço de anjos para expulsar os demônios que estão tentando manter você nas trevas, se você pedir a sua ajuda. Essa segunda parte é a melhor. Satanás não... Eu preciso que você leve essa frase. Se você esqueceu de todo o sermão, mas você precisa lembrar dessa frase aqui, tá bom?
Satanás não suporta que se apele ao seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Amém? Ele não suporta que você recorra a Cristo. Por isso ele mantém você preso ao seu passado, preso à culpa. Porque se você recorrer aos méritos insuficientes, Salvador, que você tem, ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Essa é a hora da gente colocar o exército de demônios para tremer. Porque desse lugar, que é a porta dos céus, você dirigirá a oração mais sincera, talvez que você fez na vida. Você vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não estou conseguindo, Senhor, abandonar esse hábito. Eu não estou conseguindo, Senhor. Eu não estou conseguindo vencer esse defeito de caráter. Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não sou enganador como Jacó. Eu não menti para o meu pai, mas eu sou um mentiroso. Senhor, eu sou viciado. Senhor, eu tenho uma tal prática que não condiz com a tua vontade. Você tem que pedir ajuda, porque você sozinho não vai conseguir. Ele continua a chamar as legiões de anjos maus para conseguir seu fim. E quando os anjos todo-poderosos, revestidos da armadura celeste, chegam em auxílio da fraca e perseguida alma, o inimigo e seus anjos recuam, sabendo muito bem que sua batalha está perdida. Vamos decretar nessa noite, através da nossa prece sincera, que Satanás perdeu mais uma batalha em nosso coração. Você não pode sair daqui sem decretar a derrota dele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou a vencer essa legião de demônios que estão tentando me encurralar. Cristo liga o homem em sua fraqueza e desamparo à fonte do poder infinito. Você será ligado à fonte do poder infinito de Deus nessa noite. Que bênção, não? Quem nessa noite quer fazer essa oração? Quem? Então fique em pé. Eu vou lhe dar um minutinho. Eu sei que é só a introdução do que você deverá fazer na sua casa. Quando você chegar em casa, continue a oração. Que um minuto não é suficiente para rasgar o coração na presença de Deus, não. Saia daqui com a sensação de que a recuperação da presença de Deus foi novamente sentida por você. E quando você chegar em casa, você continua: Senhor, eu preciso continuar porque eu tenho muito pecado a confessar. Eu tenho muitas lutas a expressar, Senhor, por favor. Eu preciso da companhia dos teus anjos. Fale agora com Ele. Pai de infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, porque podemos nos chegar ao trono, que é o trono do qual o Senhor governa o universo. É um trono de poder, de majestade, de soberania, mas também é chamado de trono da graça. É do trono que o Senhor envia o perdão. Sabemos que o salário do pecado, Senhor, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nos achegamos, Senhor, com ousadia. Não ousadia de alguém que tem vivido corretamente, mas uma ousadia que incorpora a certeza de que há um Deus de graça que ainda pode conceder e oferecer perdão para o mais miserável pecador que possa encontrar aqui neste recinto. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados. Revelamos aqui diante dos anjos, diante do Espírito, a nossa real impotência e insignificância. Nós não temos em nossa natureza recurso para vencer e combater o mal que habita em nós, Senhor. Não temos. Nós queremos recorrer, ó Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Só em conexão a Ele, só buscando verdadeiramente a sua presença, só clamando pelos méritos de Jesus, é que podemos novamente declarar como Jacó: na verdade o Senhor está aqui, eu não sabia. Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Obrigado,
por franquear a porta dos céus para que possamos acessar. Nós podemos, ó Deus, acessar os recursos do infinito poder. Não estamos desamparados à nossa sorte, à nossa natureza caída. Nós temos sim à nossa disposição uma escada que está posta em nossa direção, onde os anjos sobem e descem, trazendo os recursos da onipotência e do poder infinito de um Deus que redime o pecador arrependido. Dá-nos a tua paz. Que Satanás, ó Deus, seja derrotado em nosso coração nesta noite. E que saímos daqui certos de que os anjos poderosos vieram em nosso socorro, ao pedido da nossa ajuda, e expulsaram toda a hoste demoníaca que estava tentando nos prender nas trevas deste mundo tenebroso. Obrigado pela certeza da salvação em Cristo. Amém.